Nós somos corruptos, logo merecemos governantes corruptos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júlio e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. Corrupção na política e suas consequências espirituais. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like. Gente, vamos crescer a cada dia mais. Chama os amigos e os familiares. Fique comigo. De quem você acha que é a culpa da corrupção no Brasil? É muito fácil dizermos que a culpa é somente dos políticos. Mas nós precisamos ver o contexto, contextualizar a história. O Brasil é um país de dimensões continentais, que foi descoberto por Portugal. Aqui nós tivemos uma colonização de exploração. Sim, para cá eram mandadas pessoas degradadas, eram mandadas pessoas mercenárias, exploradores mercenários que buscavam a riqueza. Aqui exploravam os índios, a madeira. Os navios aportavam no Brasil para poderem trocar bugigangas com os nativos daqui do Brasil, que não eram índios. Índios é porque eles achavam, quando chegaram aqui, que estavam nas Índias. E não estavam, eles estavam no Brasil. Então os nativos brasileiros trocavam bugigangas por pau-brasil. Eles pegavam um facão, um espelhinho e entregavam a riqueza. Pau-brasil para os portugueses, para os espanhóis e para quem aportasse no Brasil de forma até mesmo indevida. Então a expertise, a malandragem, os mercenários, desde muito tempo vieram para cá, para a terra do Cruzeiro. Terra essa onde foi transplantada a árvore do cristianismo. Para cá, para o Brasil, Jesus visitou essas terras porque a Europa já não tinha mais espaço, já não havia mais como, depois de tantas guerras, as guerras políticas, as guerras religiosas, as cruzadas, a Inquisição, tanta maldade em nome de Jesus, que essa árvore do cristianismo permanecesse lá. Trouxeram então para o Brasil, que é o coração do mundo, assim como está no livro Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Mas a corrupção tem ainda raízes mais profundas. Que raízes profundas é essa? Você sabe? Essas raízes são espirituais, pois somos espíritos ainda muito atrasados. Nós queremos e temos necessidade da matéria, do materialismo, nós queremos ter coisas, queremos ser melhores do que os nossos irmãos. O que é isso? Você sabe? Isto é egoísmo e orgulho, que são as chagas da humanidade. A corrupção, é bom lembrar, não é apenas no Brasil. Todos os países do mundo têm corrupção. Há alguns anos atrás nós vimos Grécia, Portugal, nós vimos muitos países, Itália, quebrando devido à corrupção, ao desvio de dinheiro. Mas o grande problema, o maior problema de todos, não é a corrupção, que é uma praga em todo o mundo, devido a essa falta de evolução humana. O grande problema é o indivíduo, são os moradores, são a população, o povo, que também é corrupto. Você se acha corrupto? Sim ou não? Se sim, coloque nos comentários. Se não, é porque não assistiu o vídeo inteiro. Então venha comigo. Quando nós temos essa sensação de querer levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, aquela lei horrível, mas que tem raízes lá na colonização, que tem raízes no homem, na evolução espiritual do homem, nós estamos sendo corruptos. Quando você pega uma caneta de alguém e não devolve, é corrupção. Quando você está no trabalho e você desvia alguma coisa, um dinheirinho do caixa, mesmo que seja pouquinho, mesmo que você leve um grampeador da sua empresa ou uma folha de papel almaço, seja o que for, que você leve vantagem, você está sendo corrupto. Quando você deixa de comprar um produto pelo preço justo, você sabe que ele vale mínimo, você já sabe que você está fazendo uma coisa errada, você está sendo corrupto. Então sempre você vai ter responsabilidade. E aí a grande pergunta é o seguinte, vocês sabem da onde vêm os políticos? Sim, os políticos vêm da sociedade. Os vereadores saem da sociedade, são eleitos por nós elegemos eles. E dentro dessa sociedade viciosa, devido à educação, eles já chegam lá, no primeiro degrau, como vereador, ou como presidente de bairro, ou como um assessor, já viciados, já corruptos, porque eles eram corruptos na sociedade,
uma sociedade que já tem essa ideia de levar vantagem em tudo devido à pobreza, devido à escassez, ao desespero. E esse desespero, essa escassez que existe dentro do Brasil e dentro de muitos países pobres e necessitados, por que existe toda essa escassez? Porque existem grandes corporações, muitos países ricos e com muitas corporações gigantescas estão em todos os países e eles dominam o cenário. Então, quanto mais pobre esses países forem, melhor serão dominados por esses truxos, esses cartéis, essas mega empresas. Essas empresas vão dominando e vão tomando conta desses países, escravizando. É uma forma de escravidão. Quando a escravidão foi abolida, a escravidão foi substituída pelo capitalismo, porque o capitalismo é uma forma melhor de se escravizar as pessoas. Porque quando você é escravo, você sabe que o seu algoz é o senhor de escravos. Você sabe, não, tenho que matar o senhor do escravo. Mas quando é o capitalismo ele consegue fazer com que você acredite, com que você fique alienado, controlado pelas mídias, pelo rádio, pela televisão, pela internet, pela sociedade, pela cultura, e você se acha culpado porque não estudou, porque seu pai não estudou, porque seu pai foi negligente, você acredita que a culpa é sua. E aí você se torna um ser infeliz e consome coisas para poder tentar preencher o seu vazio existencial. Então, essas mega empresas, elas fazem todo esse aparato para justamente continuar vendendo. E, inclusive, a depressão, esse vazio existencial que você sente, alimenta uma empresa chamada empresa de medicamentos, que faz com que você fique cada dia mais doente. Porque os remédios dessas grandes empresas, elas não saram você. Elas saram você de uma determinada doença e te dá 3, 4, 5 doenças novas, que são as contraindicações. Então, muito cuidado também. Nós devemos buscar preservar a nossa mente e o nosso corpo e tentar não assistir tanto a televisão, buscar estudar, para buscar vencer essas alienações causadas pelo nosso meio social. Nós vivemos no Brasil uma situação chamada ação e reação. Nós somos corruptos, logo merecemos governantes corruptos. E toda vez que nós reencarnamos e voltamos na posição de políticos, nós somos corruptos, nós roubamos o dinheiro público. E aí, quando nós voltamos como povo, a gente merece os governantes corruptos que são. Então, essa dialética existencial e reencarnacionista, ela precisa ser bem observada, porque nós precisamos de mudanças de paradigma, ou seja, nós temos que quebrar essa roda de samsara, nós precisamos mudar essa visão nossa de mundo, da lei do Gerson, de levar vantagem em tudo. Quando nós temos uma campanha política, as campanhas que ganham são as campanhas mais ricas, as que têm mais dinheiro, as campanhas mais ostentosas, aquelas que são maiores. Então, o que acontece aí? Você sabe o que acontece? Compra de votos. Dá um saco de cimento, um metro de brita, areia, dá não sei o que, reforma de casa, dinheiro em espécie para as pessoas. Os políticos espalham dinheiro, são milhões jogados nisso. E o que acontece com o Zé que se elegeu? O Zé da latinha, o Zé da carroça, o senhor lá eletricista que se candidatou, que tem uma campanha pequenininha e simples, não ganha. E exatamente pode ser justamente a pessoa que você estaria precisando no poder, porque seria uma pessoa humilde, trabalhando. Então o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de evolução espiritual também acaba fazendo com que nós elejamos sempre os maus, sempre aquelas pessoas que são os poderosos e que não vão estar nem aí para nós. Eles vão ganhar e vão ficar presos àquelas corporações que eles tinham um compromisso, que injetaram milhões. E eles vão fazer o quê? Vão desviar o dinheiro público para poder dar dinheiro a quem tem muito dinheiro. A essas corporações que pagaram eles, para eles ficarem lá no poder. Então nós precisamos buscar urgentemente, o povo brasileiro, melhorar espiritualmente e mentalmente. Precisamos ser autodidatas, porque os políticos jamais vão investir na educação, porque não convém. Por que eles iriam? Por que o mal vai investir num mecanismo para destruir ele?
O brasileiro tem que largar de ter preguiça de estudar. Nós temos a internet, tem de tudo. Se você quiser ser médico, se você estudar na internet, você consegue. Se você quiser ser qualquer coisa, você estuda, tem um material, hoje o conhecimento, ele está por todo lado. Então vamos buscar estudar por nós mesmos, para que nós possamos ter uma visão mais crítica da sociedade, porque a educação individual, ela pode fazer um povo crescer. Porque se depender da política, é sempre isso que nós estamos vendo. Infelizmente, as trevas, o mal, dominam o mundo. Olha só o que o Livro dos Espíritos fala sobre isso. Pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Preponderar. O povo humilde brasileiro precisa buscar o conhecimento, exigir reformas na educação, exigir reformas políticas. Nós precisamos de leis que favoreçam o trabalhador. O Brasil tem discriminação racial que é negada. Toda vez que você fala que o Brasil tem preconceito com negros, as pessoas falam: o quê? Jamais! Que preconceito com negro é esse? Nós temos a cultura de negar o preconceito. No entanto, a maior parte dos prisioneiros nas cadeias são negros. Se você vai em favelas, você encontra a maioria da população negras. As pessoas mais pobres são negras ou são herdeiras, brancos herdeiros de negros. Mas acima de tudo, enquanto povo, enquanto todo mundo conseguir cobrar dos políticos aquilo que eles precisam fazer e se tornar políticos também. E uma outra coisa que foi colocada na mentalidade das pessoas que não gostam de política, que odeiam a política, justamente para afastar você da onde se decide as coisas. Você tem que ser enganjado. O indivíduo precisa se enganjar, ter sim uma visão política, uma perspectiva da política, saber criticar, entrar na política, participar do processo, ser um vereador, ser um deputado, tentar ser alguma coisa, tentar colocar o povo aonde ele deve estar, no ambiente político, cobrando, porque é lá, no ambiente político, que se decide verbas para a saúde, para a educação, para a cultura. Olha o quanto nós sofremos agora com essa doença e nós tivemos tanto prejuízo, porque as autoridades foram irresponsáveis para correr atrás da coisa no momento em que precisava. E a população sofreu. Precisamos acordar para essa vida política, para esse engajamento social, participar do processo e, acima de tudo, colocar pessoas humildes lá. Não pessoas que têm as campanhas, políticos que têm as campanhas mais bonitas, mais ricas, não pegar propina, não vender o voto, ser honestos no micro, assim como no macro, como está escrito na Bíblia. Quem é fiel com pouco, é fiel com muito. Nós vivemos num país pobre e entender que espiritualmente nós estamos num planeta de provas e expiações. E como um planeta de provas e expiações, o predomínio é do mal, da corrupção, da perversidade, nós temos sim que a cada dia abrir mais a nossa mente espiritual, intelectual, para que nós possamos evoluir e ajudar com que a nossa sociedade evolua também, que a política evolua, cobrar mudanças de leis que favoreçam a sociedade, a manutenção da sociedade, não a manutenção do status quo. A manutenção do status quo é o quê? É fazer com que os ricos permaneçam ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Nós precisamos sim de políticas públicas que façam com que todas as pessoas tenham acesso, que todas as pessoas possam progredir, evoluir, ter vida, ter saúde, e não políticas que privilegiem políticos, políticas que privilegiem as pessoas que são ricas e milionárias, enquanto pessoas passam fome no Brasil, mulheres grávidas de rua, pessoas sofrendo toda espécie de necessidade no Brasil. Até quando? Quando nós vamos acordar como nação? Precisamos acordar. Então é isso, muito obrigado. Se você está aqui comigo, já se inscreve no canal, dá aquele super like. Gente, não falamos tudo sobre a política e a corrupção, mas vamos buscar informação, vamos buscar nos tornar cada dia mais conscientes. Muito obrigado e até mais! Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você